Sabe, às vezes a gente se esquece das regras mais básicas, né? E o perigo disso pode ser enorme. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia muito forte que vem lá de um texto antigo, o livro de Isaías, a ideia de um esquecimento trágico e as suas consequências devastadoras. Tudo isso visto pela análise de um sermão sobre esse tema. Vamos começar com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. É possível ter em mãos todas as instruções, todo o conhecimento que a gente precisa e ainda assim falhar? E falhar feio? É essa questão que vai guiar a nossa conversa de hoje. Para a gente entender o argumento, a análise que estamos vendo começa com uma história real e bem pesada, lá de 1996. Imagina só a cena: um piloto super experiente, um avião de carga novinho, só que tem um detalhe crucial. Ele simplesmente ignora os manuais atualizados que diziam com todas as letras que uma das pistas estava fechada. Ele confia na memória, no que ele já sabia, e vai para a decolagem. O resultado foi uma tragédia. Mas espera aí, por que começar com a queda de um avião? É que o sermão que a gente está analisando usa justamente essa analogia para construir o ponto principal dele. A ideia é que ignorar as instruções fundamentais, o nosso manual, pode colocar a gente numa rota de colisão, e não só nos céus, mas na vida. Então, vamos entrar no primeiro ponto. O argumento todo se concentra nessa figura do piloto sem um plano atualizado. Segundo o sermão, isso é uma metáfora perfeita para o que ele chama de analfabetismo bíblico. Ou seja, é a tendência de tentar navegar pela vida sem consultar o guia fundamental que se tem em mãos. E quais são as consequências de ignorar esse manual? Bom, a segunda parte da análise nos joga numa verdadeira espiral do esquecimento. Ela vai detalhando os resultados que ficam cada vez piores, que surgem dessa negligência, segundo essa interpretação, claro. E olha, a primeira consequência que o sermão aponta é pesada, uma perda de identidade. O argumento aqui é que esquecer as instruções não é só um erro técnico, é algo que vai mais fundo, que atinge a nossa própria essência e leva a uma degradação de quem a gente é. E o mais curioso é de onde vem essa ideia, né? O sermão vai buscar o fundamento lá em Isaías, numa passagem que faz uma comparação, para dizer o mínimo, bem chocante. Ele coloca as pessoas lado a lado com animais de carga. Essa comparação deixa tudo bem claro, né? O ponto do sermão é o seguinte: enquanto os animais, por instinto, sabem quem cuida deles, quem os alimenta, o povo, que tinha recebido a revelação divina, age com uma ignorância que, na visão do profeta, o torna, de certa forma, inferior. A perda de identidade nesse sentido é não saber mais de onde vem o seu sustento. A partir daqui, a espiral do esquecimento se aprofunda ainda mais. A segunda consequência é um colapso moral e espiritual. A interpretação usa uma metáfora muito forte, a de uma doença que se espalha pelo corpo da nação, consumindo tudo de dentro para fora. E para descrever essa doença, a linguagem do texto é quase médica, super gráfica. A imagem que ele pinta é a de um corpo completamente doente, sem nenhuma parte sã, coberto de feridas que não cicatrizam. É bem visceral. O ponto central aqui, então, é que esses não são só problemas externos. O sermão os apresenta como sintomas de uma condição interna, de uma consciência que perdeu sua bússola moral. Ela se torna simplesmente incapaz de diferenciar o certo do errado, porque o manual que definia esses padrões foi completamente abandonado. Depois desse cenário todo, que é bem sombrio, a narrativa analisada apresenta uma virada. É um resquício de esperança no meio de toda essa desolação. Vamos ver como isso se constrói na terceira parte da análise. Mas antes da esperança, a gente precisa ir até o fundo do poço. Aqui, as consequências da ignorância se tornam físicas, visíveis a olho nu. Um país devastado, cidades pegando fogo, uma sociedade completamente em ruínas. E é bem aí, nesse ponto de destruição quase total, que a interpretação introduz essa passagem. A ideia é que a aniquilação completa, tipo o que aconteceu com Sodoma, só foi evitada por um único detalhe: a existência de alguns sobreviventes. Tá, mas quem são esses sobreviventes, afinal? A interpretação dá um nome para eles, o remanescente. E o ponto-chave é que esse grupo não sobrevive por ser melhor que os outros, mas por uma razão muito específica. Eles são os guardiões do conhecimento. No meio do esquecimento geral, são eles que continuam a preservar e a estudar o manual. Ok, então a gente chega na reta final da nossa análise. Hora de juntar as peças e entender a mensagem principal, as conclusões que a fonte tira disso tudo.
Então, o argumento todo pode ser resumido em 3 pontos bem diretos. Primeiro, a ignorância degrada, nos coloca numa posição pior que a dos animais. Segundo, a ignorância adoece, causa um colapso moral. E terceiro, a fidelidade ao conhecimento, essa sim, preserva. É a única esperança de sobrevivência. No fim das contas, a grande tese por trás de toda essa interpretação é esta: conhecer os textos fundadores não é só um exercício intelectual, um passatempo. É apresentado como algo absolutamente essencial para a identidade, para a saúde e, no limite, para a própria sobrevivência de um povo. E isso tudo acaba deixando a gente com uma pergunta que vai além só dessa análise, sabe? Qual é o verdadeiro papel dos textos que fundam uma sociedade? Podem ser religiosos, filosóficos, até constitucionais. O que acontece quando uma sociedade como um todo se esquece do seu próprio manual? Fica aí uma questão para a gente refletir.